Pé, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo de número 15. Eu quero partilhar com vocês nessa noite sobre o tema Jesus, o melhor amigo. Jesus, o melhor amigo. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, conforme João. São 3 versículos, versículo 13, 14 e versículo de número 15. Diz assim o texto: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse Jesus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, disse Jesus. Pode assentar, queridos irmãos. Eu reconheço em muitos pontos que eu sou, de certo modo, um homem alienado sobre muitas coisas. Foi quando eu fui pesquisar acerca desse texto e para entender sobre o conceito de amigo, de amizade, que eu descobri que existe o Dia Mundial ou o Dia Internacional da Amizade. E aí que eu comecei a conectar as coisas, porque um determinado dia do ano, dia 20 de julho, a gente começa a receber no WhatsApp várias mensagens sobre amizade. E me parece que isso já faz muito tempo. Eu, de fato, sou um homem alienado. Eu não tinha conhecimento de que existia um Dia Internacional da Amizade. E todos concordam que ter amigos é algo importante. Quem tem amigos não corre o risco de ficar na solidão muitas vezes, em situações em que fiquemos isolados. Quando se tem amigos de verdade, amigos que se importam conosco, amigos que se interessam por nós, eles nos procuram nessas horas difíceis da vida, estão sempre por perto, ou quase sempre estão por perto, interessados em nós, a despeito daquilo que nós podemos oferecer àqueles com os quais nós temos laços de amizade. E eu penso, irmãos, que das muitas figuras que nós temos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa figura que se aplica ao Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo diz ser o amigo capaz de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, e no contexto que ele diz, olha, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas vos tenho chamado amigos. Eu penso que das muitas figuras, e são muitas mesmo, em relação ao Senhor Jesus Cristo, essa figura de Jesus Cristo como o amigo que se doa, o amigo que se entrega em favor dos seus amigos, é uma das mais encantadoras. Porque, de alguma forma, em alguma medida, nós sabemos o valor de uma amizade. Nós sabemos o valor que existe numa relação em que o outro é o nosso amigo. Muito embora nessa relação interpessoal, tantas vezes existe a possibilidade, e tantas vezes acontece de fato, as decepções, as frustrações nessa nossa relação que se desenrola interpessoalmente falando. Mas quando nós olhamos de dentro da experiência que nós temos, nós vemos a beleza, nós vemos também a riqueza deste conceito do Senhor Jesus Cristo, o nosso melhor amigo. Eu convidava, certa feita, um pastor presbiteriano para participar de um trabalho evangelístico realizado pelos adolescentes de um projeto social que tínhamos na cidade de Vitória, em 2 bairros específicos da cidade de Vitória, na capital do Espírito Santo.
E então os meninos, os adolescentes se mobilizaram, entrando pelas vielas daquele bairro, naquelas escadarias, naqueles becos, convidando a todos que residiam na proximidade do projeto social. E chegou o grande dia, os meninos estavam entusiasmados e algumas pessoas responderam aos convites, alguns familiares dos meninos e das meninas. E dentre eles tinha um sujeito embriagado, vizinho do projeto, e ele veio. E ele ficou, como é peculiar de alguém que está sob o efeito do álcool, de um modo excessivo, e ele curvou a sua fronte, com os olhos fechados, daquele jeito que ora balançava para lá, ora balançava para cá, e nós pensávamos que ele ia cair da cadeira. E o pastor convidado começou a falar do tema Jesus, o amigo. Jesus, o amigo fiel. Jesus, o amigo verdadeiro. Jesus, o amigo companheiro. Jesus, o amigo com quem você pode contar. E o pastor foi discorrendo e elencando várias vezes expressões tais como estas. De repente ele abriu um dos seus olhos e ergueu a cabeça e disse: pastor, e ele não é amigo de copo não, pastor. Ele que aparentemente não estava ouvindo, não estava prestando atenção, ele estava acompanhando aquilo que o pastor estava discorrendo. E a conclusão dele é que Jesus não é qualquer amigo. Que Jesus não é um amigo que estabelece a amizade dentro da linguagem dele e dentro da compreensão dele, amigo de copo. Você entende a linguagem que ele está falando, né? Não é amigo de boteco. Ele é muito mais do que aqueles que comparecem em determinados lugares para estar conosco, para tomar uma refeição ou comer alguma coisa. Ele é mais do que isso. Ele é o melhor amigo. Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo presente. Ele é o amigo que se entregou pelos seus amigos. E aqui, meus irmãos, duas verdades são importantes nesse texto. Duas verdades merecem destaques nesse texto. E a primeira verdade é por que Jesus é o melhor amigo. E a primeira verdade é porque ele deu a sua vida pelos seus amigos. Diz aí o texto, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, disse Jesus. Você tem amigo? Você, minha irmã, você tem amiga? Você acredita mesmo que o seu amigo, com quem você já convive há muitos anos, talvez um amigo que você tenha um estreitamento de laços, que começou lá na rua onde você nasceu, onde você cresceu, onde você passou talvez os melhores anos, ou os anos mais marcantes da sua vida no convívio com seus pais, e ali um coleguinha, um vizinho, ou talvez alguém com quem você frequentou a escola nos seus primeiros anos em que você estava sendo alfabetizado. Você tem um amigo? Você tem uma amiga? Você acha que este amigo com quem você já convive há muitos anos, você acha mesmo, ou você acha que é possível que ele tenha coragem, a iniciativa num determinado momento de conceder a vida, de entregar a vida dele por você? Mudemos a pergunta. Você é amigo de alguém? Você, como sendo alguém com quem você tem amizade, você seria capaz de dar a sua vida em favor do seu amigo? Você seria capaz de morrer em favor daquele com quem você já convive há muitos anos e que você diz, ele é meu amigo, ela é minha amiga, você seria capaz de entregar a sua vida por ele, de morrer por ele? Irmãos, eu tenho alguns amigos de infância, alguns amigos com os quais eu fui construindo uma amizade depois na adolescência, na idade adulta, e ainda hoje Deus tem me dado o privilégio de ter alguns amigos, mais recentemente, amigos chegados,
amigos com os quais eu tenho prazer em estar com eles, em conversar com eles, em partilhar com eles as minhas angústias, as minhas dores. Mas, irmãos, eu confesso a vocês nessa noite, eu não sei se essa amizade que eu tenho com eles e que eles têm comigo, eu não sei se eles são capazes de dar a vida em favor da minha vida. E eu também não estou certo que eu seria capaz de dar a minha vida por eles. Eu não sei se eu teria coragem de, num determinado momento em que houvesse uma exigência, numa determinada situação, em que eu me colocaria no lugar dele para morrer por ele. Mas aqui nós estamos vendo um texto de alguém que é o Deus, nada mais, nada menos do que o Deus encarnado, que está dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Conta-se que um soldado americano, na linha de combate, e vendo o seu amigo, que ele já conhecia, que tinha laços de amizade estreitos com ele, foi atingido e ficou à mercê da situação, porque o exército recuou. E quando ele compareceu diante do tenente, que tinha o comando daquela batalha, daquele embate, ele se apresentou e pediu ao seu tenente permissão para voltar e trazer de volta o seu amigo ferido. O tenente negou o pedido, disse: não tem permissão, soldado. Provavelmente, se você voltar onde ele foi atingido, provavelmente ele já está morto. Então não tem por que voltar lá. Ele ignorou a ordem do seu comandante, do tenente, e foi em busca do seu amigo. Depois de algum tempo, ele volta todo ensanguentado com o seu amigo sobre os ombros, e ele cai então porque foi ferido na tentativa de salvar o seu amigo. E o tenente disse: veja o que você fez, veja o que você me aprontou. Eu perdi um soldado porque quando ele volta, o amigo já havia morrido. E agora estou prestes a perder um segundo soldado. Valeu a pena, soldado, você ir lá para trazer de volta este soldado ferido e agora morto? E ele, nos seus últimos instantes da vida, ele disse para o tenente: valeu a pena. Porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava com vida. E ele disse: eu sabia, porque você é meu amigo, eu sabia que você não iria me deixar sozinho, que você iria voltar para me apanhar. Amigo é assim, irmãos. Mas mesmo uma história dessa que mexe conosco, mesmo uma história dessa que pode mexer com as nossas emoções, não se iguala ao relato bíblico que nós estamos nos detidos nesta passagem, em que o Senhor Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Trata-se, irmãos, aqui no texto, daquele que é justo, que haveria de morrer pelo injusto. Aquele que é santo, que haveria de morrer pelos ímpios. Trata-se aqui, irmãos, daquele que é íntegro e reto, que haveria de morrer em favor dos pecadores. E esse mesmo os chama de meus amigos. Mesmo sendo quem nós éramos, do jeito que nós estávamos, o Senhor Jesus já nos via e olhava para nós e orou por nós e disse em sua palavra que nós éramos os seus amigos, pelos quais ele haveria de morrer e se entregar lá na cruz do Calvário. Agora, parece que se cria aqui uma espécie de paradoxo. Porque o ensino bíblico também
ensina que todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós nos encontrávamos em rebelião, em franca rebelião contra Deus, em oposição contra Deus. Contudo, mesmo assim, mesmo a Bíblia dando conta dessa verdade, é correto afirmar que Jesus morreu tanto pelos inimigos do Pai, quanto por aqueles que ele chama de meus amigos. De meus amigos. Como assim? Como entender isso? Nós precisamos entender isso sobre duas óticas. Primeiro, sobre a ótica da queda. Sobre a ótica da queda, Jesus morreu pelos inimigos de Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram contra Deus, o pecado dos nossos primeiros pais é como que construiu um paredão de inimizade no que diz respeito aos homens em relação a Deus. E os homens, portanto, ficaram impedidos de se relacionar com Deus. E a estes homens que pecaram contra o Deus Santíssimo, são chamados na Bíblia de inimigos. Estavam em inimizade contra Deus. É Paulo em sua carta aos Romanos que diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos olhar a segunda ótica nesse contexto, que tanto é correto afirmar que Cristo morreu pelos inimigos de Deus e morreu pelos seus amigos, conforme o seu próprio ensino. E sobre a ótica do pacto, Jesus morreu pelos seus amigos. Deus tem um povo escolhido, que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. E a esse povo escolhido, que a Bíblia chama de eleitos, que a Bíblia chama no Novo Testamento de igreja, que a Bíblia fala que são propriedades exclusivas de Deus, a este povo foi dado de presente ao Filho de Deus. Deus escolhe, Deus ama antes da fundação do mundo, e dentro desse contexto do pacto, Deus tendo elegido este povo, Cristo veio para morrer por estas pessoas. E isso posto ajuda-nos a entender o que Jesus está ensinando. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. O Senhor Jesus amou os seus amigos de modo ativo, amou os seus amigos de modo sacrificial. Ele decidiu entregar-se voluntariamente para salvar os seus amigos que estavam perdidos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, preste atenção nisso. A amizade que temos uns com os outros, por mais saudável que ela seja, por mais que ela pareça sincera e bem firmada, é possível que em algum momento, por alguma ação, por alguma palavra, por alguma postura, nós venhamos a decepcionar aqueles que nós dizemos que são nossos amigos. É possível que você e eu também, num determinado momento, acabemos por decepcionar aqueles que devotaram a nós amizade. Com o Senhor Jesus Cristo, entretanto, não é assim, meus irmãos. Com o Senhor Jesus Cristo, isso está fora de cogitação. Jesus não decepciona os seus. Jesus não decepciona aqueles que entram numa amizade com Ele e que usufruem dessa amizade, desse estreitamento de laços com Ele. Ele jamais vai frustrar você. Ele jamais vai decepcionar você, porque Ele estabeleceu isso com base no seu próprio amor. Ele estabeleceu essa relação comigo e com você, pelos quais Ele morreu,
não com base naquilo que você poderia oferecer em troca, não com base naquilo que Ele previu em você. Ele o fez com base no seu amor imutável e eterno. E esse amor imutável e eterno o levou a se doar por nós lá na cruz. O amor de Jesus não é um amor sentimental. O amor de Jesus não é um amor evidenciado e demonstrado apenas em palavras. O amor de Jesus, ele ganha o seu contorno mais pujante, mais forte, maior, lá na cruz. Lá na cruz ele revelou esse amor do qual ele está falando. Este amor que o levou a se entregar e a ser a maior prova de amor para conosco. Numa relação de amizade, irmãos, pode existir amor, deve existir amor, pode existir amor semelhante, pode existir amor que tenha os seus atributos, mas jamais existe amor maior do que o amor de Cristo. Jamais. Ele é um amor sublime, ele é um amor sem igual, ele é um amor que moveu o nosso Salvador voluntariamente a se entregar por nós lá na cruz do Calvário. Jesus é o melhor amigo. Por que ele é o melhor amigo? Porque ele deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. A segunda verdade que nós vemos no texto, que destaca que Jesus é o melhor amigo, está no versículo de número 15. Diz aí o texto: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Preste atenção nisso. Olha que coisa magnífica. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Em segundo lugar, ele é o melhor amigo porque ele revelou o segredo do Pai para os seus amigos. Para os seus amigos. Nesse texto, irmãos, nós vemos o ensino de Cristo. Esse ensino, ele é claro, ele é direto. Ele vai mostrar que existe uma diferença relacional no que diz respeito ao servo ou ao escravo e ao amigo. O que está em voga aqui, ou que está em alto relevo nesse texto, é a ideia de que é conferido a um amigo em relação a um escravo, a ideia de intimidade relacional. Por quê? Porque o servo simplesmente faz o que lhe é pedido, e nada mais. Enquanto que ao amigo lhe é confidenciado os segredos do coração do Pai. O servo é privado de certos privilégios, mas o amigo de Cristo tem o privilégio de conhecer os segredos do Pai. O conhecimento do Pai que foi segredado ao Filho é também transmitido aos amigos de Jesus. O escravo apenas deve fazer ou faz o que lhe é exigido, mas o amigo Jesus decide contar a ele tudo quanto ele ouviu do Pai, que trata-se do conhecimento mais sublime que pode ser transmitido aos seus verdadeiros amigos. Servos têm que cumprir o seu dever e devem cumprir o seu dever, mas o amigo tem a confiança de conhecer e de saber as coisas mais espetaculares acerca de Deus, o Pai. Eu penso que o texto do Antigo Testamento que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo 25, versículo 14, ele lança luz naquilo que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Diz o texto: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Preste atenção, a intimidade do Senhor. O conceito do Senhor ali é o conceito pactual, do Deus que decidiu fazer uma aliança com pessoas pecadoras. É para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Pense nesse conceito de intimidade do Senhor. Não é intimidade com o Senhor, não. Intimidade do Senhor, algo que está inato na sua essência, no seu ser. E Ele decide então revelar a sua aliança àqueles que o temem.
ele resolve fazer com que os seus tenham conhecimento daquilo que ele vai estabelecer por meio de uma aliança. Muito tempo depois, agora, Jesus está ali e fala assim: olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. A intimidade do Senhor é para os que o temem. No Evangelho de Mateus, sobre revelação, na iniciativa da graça de Deus, dessa ação de Deus e vem e que descortina as coisas e que revela aos pequeninos, está escrito, Mateus 11, 25 a 27. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o texto diz assim: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E para quem ele toma a decisão de revelar? Aos seus amigos. Aos seus amigos ele dá a conhecer as verdades sublimes acerca do Pai e do projeto do Pai e do plano do Pai em relação à nossa existência e à nossa história. Nossa história com Ele. Quando Deus te chamou, quando Deus fez com que os seus olhos fossem iluminados, quando Deus fez com que você compreendesse a verdade do Evangelho, isso é uma sinalização que você estava entrando numa relação de comunhão e de amizade por meio daquilo que Jesus havia feito na cruz. Nesse texto, só para você entender, no Evangelho de João, do capítulo 13, irmãos, capítulo 13 do Evangelho de João, até o capítulo 16, Jesus está numa conversa particular com os seus discípulos. Essa conversa, em vários momentos, o Senhor Jesus estabeleceu uma conversa em que os seus discípulos estavam presentes, mas também haviam outras pessoas por perto, escutando o que Jesus estava falando e ensinando. Só que em João, capítulo 13 ao capítulo 16, a conversa é privada, a conversa é particular. Jesus está com os seus, e aos seus ele vai dando a conhecer coisas sublimes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele revela aquilo que o Pai tem planejado. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei para vos receber, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele fala da sua partida, e nessa conversa ele acaba segredando aos seus discípulos: quando eu for, eu rogarei o Pai, e o Pai enviará o outro Consolador. Vocês não ficarão órfãos. O que Jesus está revelando é para os seus amigos. É alentador para os seus amigos, é confortante para os seus amigos. Essas verdades não alcançam o coração daqueles que estão fora dessa relação de amizade. Somos amigos, irmãos, do Filho eterno de Deus. Somos aqueles que o Filho de Deus decidiu revelar o conhecimento do Pai. Louvado seja Deus. J.C. Ryle, ele diz algo maravilhoso sobre essa verdade em seu comentário sobre esse texto. Ouçam o que ele diz: nenhuma pessoa é tão rica, tão forte, tão importante, tão bem-sucedida, tão completamente superna quanto aquela a respeito de quem o Senhor afirma: este é o meu amigo. Nada pode se comparar ao fato de que Jesus olhe para você e diga diante dos santos de Deus, diante dos santos anjos de Deus: este é meu amigo, esta é minha amiga, este é meu, esta é minha, são meus amigos.
Nada do que você conquistar, nada do que você alcançar nessa vida pode se comparar ao fato que Jesus diga: você é meu amigo, você é minha amiga, você me pertence e você está envolvida comigo nessa relação pactual de intimidade. J.C. Ryle ainda diz assim: conhecer, servir, obedecer, seguir a Cristo, trabalhar em sua vinha e lutar em favor dele, tudo isso é deveras importante. Todavia, diz ele, quando pecadores como nós são chamados de amigos de Cristo, é incomparável. É incomparável. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se por um lado essas verdades maravilhosas chegam até nós, Jesus é o melhor amigo. Por que ele é o melhor amigo? Porque ele deu a sua vida em favor dos seus amigos. Em segundo lugar, Jesus é o melhor amigo. Por que ele é o melhor amigo? Porque ele revelou o segredo do Pai aos seus amigos. Agora, o que nós precisamos responder nessa noite, à luz dessa verdade gloriosa, é: o que caracteriza uma pessoa como sendo amiga de Cristo? Quais são as credenciais percebidas na vida de alguém que diz: eu sou amigo de Cristo? E o versículo de número 14, então, responde para nós. Porque talvez você até pense que é amigo de Cristo ou amiga de Cristo, mas talvez por não se enquadrar naquilo que vai caracterizar, que vai qualificar uma pessoa como sendo amigo de Cristo, não é visto na sua vida, não é percebido na sua vida. Então é um momento para você parar e analisar e pensar. Porque o texto diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aqui o que nós vamos perceber, o que pode levar na existência de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um ser humano, as iniciativas, as decisões, as verdades que podem comprovar que essa pessoa está nessa relação de amizade íntima, estreita com o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, primeiro você tem ou você se torna amigo de Jesus quando responde ao convite de Jesus. Uma coisa é a verdade inquestionável, realizada de uma vez por todas, o fato que Jesus morreu pelos seus amigos lá na cruz. Uma outra coisa é que na existência, na história de cada um de nós, tendo escutado o Evangelho de Cristo, é preciso responder a este convite do Evangelho, a esta reivindicação que o Evangelho faz. E conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Quando você escuta essa verdade ecoa em seus ouvidos, penetra no seu coração, e você caminha em direção ao Senhor Jesus Cristo, atendendo ao seu convite, você está para entrar nessa relação de amizade e de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, você se torna amigo de Jesus quando você coloca a sua confiança inteiramente em Jesus. Quando você deixa de confiar em si mesmo, quando você deixa de confiar naquilo que você faz, naquilo que você pensa ser, naquilo que você acha que pode gerar afeição por parte de Deus, para que Deus possa te acolher. Quando você é despido da sua autoconfiança e levado a confiar inteiramente em Cristo e no que Cristo fez, você então entra nessa relação de amizade. Você atende o convite, você confia em Cristo, você descansa em Cristo e no que Cristo fez. Confia
no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Descanse em Deus e confie no Senhor. Terceiro, você se torna amigo de Jesus. E quando você se torna amigo de Jesus, você deve evidenciar que é amigo de Jesus pela obediência. É o texto que nós estamos vendo aqui. Não basta dizer que tem fé, não basta dizer que confia em Cristo, e entretanto viver uma vida que destoa daquilo que você diz crer. É preciso revelar, ou ter como evidência de que você é amigo de Cristo, ou ter como evidência a obediência. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda, minha irmã. Essas verdades estão lado a lado com aquilo que Cristo fez e com aquilo que Cristo doou para os seus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que você precisa entender, o que nós precisamos entender aqui, é que a obediência não é um quesito para se tornar amigo de Cristo. A obediência é um quesito que comprova que somos amigos de Cristo. A obediência não é algo que vai lhe franquear a amizade de Cristo. A obediência apenas mostra que você já é amigo dele. Como que você tem lidado com aquilo que Cristo fala? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Como que você tem revelado e tem assumido essa postura em sendo amigo de Cristo? Vamos pensar em situações práticas. Pense num rapaz que é crente, que sabe que o conselho bíblico é que ele não namore, não case com uma menina que não seja crente. Pense numa moça crente e que surge um rapaz bom de papo, bom de conversa, e ela, quando avalia, ele não tem comprometimento com Cristo e não quer ter. E ela então lembra que Cristo diz: você não deve entrar nessa relação. É como uma amiga minha de quase 80 anos, que era noiva do melhor partido da região, o fazendeiro mais importante da região. Naquele tempo, ela, rompendo com todo aquele contexto histórico, o pai dela, naquele contexto rural, foi o único a mandá-la para um colégio interno. As mulheres não iam. Então pense você, ela tem quase 80. Quase 80 anos. E ela foi e ficou noiva durante esse período. Num tempo de férias, ela voltou para casa e o noivo falou com ela assim: olha, nós vamos nos casar daqui uns meses. E eu quero te dizer que você vai ter que sair da escola. Você não precisará estudar. Eu tenho tudo. Você vai cuidar da casa e vai ter filhos. Ela disse que até aí, joia. Ele fez a segunda reivindicação. A segunda reivindicação: você deve deixar esse negócio de ser crente. Você sabe que eu não sou adepto dessa religião dos crentes. É assim que se dizia naquele tempo. Então você vai ter também que romper com esse tipo de vida. Ela tinha 15 anos. E ela conta que em lágrimas puxou o anel do dedo do lado direito, da mão direita, e tirou e entregou a ele. Ela disse, irmãos, que aquele homem foi o grande amor da vida dela, e ela o entregou e falou assim: se essa é a condição, está terminado. Não existirá casamento. Ela disse que ficou um palito, emagreceu, trancou-se no quarto por vários meses, pensou que iria morrer, mas uma coisa ela estava certa: eu não troco Jesus por nada. Eu prefiro morrer do que deixar o meu Salvador. Eu não o deixarei. Ela entendeu.
Não existe idade para revelar obediência, para demonstrar compromisso com o Salvador Jesus Cristo. Isso é firmado por conta do que Ele fez. Em contrapartida, eu respondo com fé e obediência ao meu Salvador. É assim. E é desse jeito que o Senhor Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse Jesus. Conta-se que um orfanato no Vietnã foi atacado, destruído. Crianças morreram, crianças ficaram feridas. E das muitas crianças feridas, uma menina com 8 anos precisava de que surgisse no meio da multidão um doador de sangue. E as enfermeiras, com os poucos recursos, orientadas pelo médico, saíram fazendo um exame aqui e outro ali para saber quem era compatível. E o desespero foi tomando conta daquele cenário. Ninguém aparecia, nenhum tipo de sangue era compatível com aquele que a menina precisava. E depois de um silêncio, pensando que a menina de 8 anos iria morrer, um menininho franzino ergueu uma de suas mãos, não entendendo muito bem o que os enfermeiros estavam dizendo e nem o médico. E foi conduzido e deitado ao lado da menina, e começou-se o processo, a transfusão de sangue. De repente o médico olhou e viu e ouviu um soluço, e perguntou se estava bem, e ele acenou que sim. De repente o médico ouviu novamente o segundo soluço e perguntou se estava bem, ele disse que sim. De repente o médico ouviu um choro e percebeu que as lágrimas corriam em sua face. E o médico chamou uma enfermeira que falava, arranhava aquela língua daquele povo, e ela perguntou o que estava acontecendo, e ele disse: eu pensei que eu iria morrer, que iria tirar de mim todo o sangue, e com isso eu iria à morte. E o médico então perguntou: e por que mesmo assim você decidiu fazer a doação de sangue? E ele disse: porque ela é minha amiga, porque ela é minha amiga, e por ela ele estava disposto a morrer. Eu quero te dizer, meus queridos irmãos, que um dia o Senhor Jesus chorou no jardim do Getsêmani, que um dia o Senhor Jesus precisou de pessoas para estar com eles, e lá na cruz Jesus doou o seu sangue em favor dos seus amigos. Isso não o privou do choro, isso não o privou da angústia, mas o levou a se doar em favor dos seus amigos. Lá na cruz, o seu sangue foi vertido em favor daqueles com os quais ele haveria de firmar eternamente uma relação estreita de amizade. Para fazer parte do círculo de amizade de Cristo, entretanto, existe uma condição. E a condição é: você precisa crer. Você precisa se arrepender. Você precisa crer que na cruz Jesus Cristo derramou seu sangue, fez aquilo que você não podia fazer, pagou a sua dívida, levou sobre si todos os seus pecados. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer que Ele morreu. Você precisa crer que Ele foi sepultado. Mas você precisa crer igualmente que Ele ressuscitou de entre os mortos. Mas a condição também estabelece um elemento também essencial: você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa mudar de caminho. Você precisa voltar-se para Deus. Você precisa confessar a Deus os seus pecados. Você precisa se curvar diante dEle e reconhecer que Ele é Senhor. E que a partir de agora você vai viver para o seu inteiro agrado. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez você tenha vida religiosa, talvez você
participa dos encontros da igreja, mas talvez você ainda não sabe o que é ser amigo de Cristo. Quem sabe essa noite é a noite que será o divisor de águas, é a noite que Deus está lhe concedendo a oportunidade para você se aproximar, para você se achegar e usufruir daquilo que Cristo fez, de uma vez por todas. Se este é o seu caso, eu quero orar com você. Se esta é a sua situação, e se é o desejo da tua alma, eu quero pedir a Deus para nessa noite lhe conceder essa oportunidade que será o divisor de águas definitivamente da sua vida. Basta você, onde você está, dizer: eu creio, eu compreendi, eu preciso dessa relação de amizade. Basta você, onde você está, se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus é Senhor nessa noite. E Deus vai lhe conceder vida e perdão. E você nunca mais estará sozinho nessa vida. Cristo será o teu amigo. Cristo será o teu companheiro fiel, protetor, ajudador, de todas as horas, de todos os momentos. Eu quero orar com você nessa noite. E convido você a se colocar em pé, por gentileza.